Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um jarro de rosas vermelhas com jarro transparente. Esse é o nosso risco, o jarro transparente com rosas vermelhas. É um risco, uma adaptação que eu fiz de um vaso que tem uma foto no meu Facebook. Vamos começar por essa rosa. Nós vamos preencher a parte da rosa inteira com o vermelho escarlate. Toda essa área aqui, menos essas partes que são as sépalas. Eu tô trabalhando com o pincel número 6 e agora nós vamos fazer a sombra com um pouquinho do uva. Você viu aqui que a linha do vaso passa por cima da rosa, é que a rosa tá por trás do vaso, por isso que a gente vai pintar a rosa primeiro. Como o vaso é transparente, então a gente pinta a rosa normalmente. Nós vamos começar aqui, ó, por baixo, por essas pontinhas. A última pontinha, ó, você vai fazer um pouquinho de sombra ali. Os riscos estão aparecendo, né? Então não vai ser difícil. Olha aqui, ó, mais um pouquinho de sombra aqui. Agora vamos aqui, que tem mais uma pontinha também. Só vou fazer um pouquinho de sombra. Agora a gente vai começar aqui por trás. Então, aqui nessa linha a sombra vai para trás. Depois, na próxima linha, também, olha, para trás. Aqui a gente tem uma dobrinha, então a gente vai escurecer um pouquinho embaixo. Olha, já tá definindo. Agora a gente vai passar pro lado de cá, vamos começar lá atrás outra vez. A sombra atrás do risco, esfumaçando para lá. Isso aqui é a linha do vaso, então aqui não é dobrinha. Aqui, mais um. Esse também tem uma dobrinha aqui, então a gente escurece um pouquinho. Então, não é difícil. É só me seguir. Aqui, essa pétala é aquela que tá na frente de todo mundo. Então, aqui tem uma dobrinha, nós vamos colocar a sombra, olha, deixando a dobrinha. A gente escurece aqui embaixo e puxa no sentido desse ponto, assim, ó, no sentido do pezinho. Eu vou colocar ainda aqui, ó, tem um risco atrás do risco, olha, nessa posição, um pouquinho de sombra. Feito isso, a gente vai iluminar com um pouquinho do vermelho vivo. Vermelho vivo vai só nessas partes onde o vermelho escarlate ficou puro. Olha, daí dá uma limpadinha de pincel. Um pouquinho ali. É mais assim uma linha e daí você limpa o pincel, uma manchinha. Aqui, olha, eu vou pôr bastante nesse ponto. Esse ponto tem que ficar bem clarinho. Aí só puxo o pincel, ele não vai encostar no uva. Pronto, aqui. Agora eu pego um pouquinho de tinta na ponta e eu vou fazer alguns cortezinhos. Aqui, aqui. Um corte é uma pincelada. Esse daqui é uma dobrinha, então tem curvinha, olha. Curvinha, curvinha. Pra cá, mesma coisa. Curvinha aqui. Curvinha aqui. Uma pontinha. Uma pontinha. Aqui vou dar uma pinceladinha, pinceladinha, pinceladinha. Essa parte da rosa já ficou pronta. Agora eu vou preencher as sépalas com verde musgo. Troquei de pincel, peguei um pincel número 0 aparadinho. Eu vou pegar um pouquinho do uva e um pouquinho do vermelho no pincel
e vou fazer a sombra aqui, ó. Nessa sépala de trás, aqui nós temos duas. Aqui tá a divisão delas. Então, você vai pôr um pouquinho de sombra naquela de lá, viu? Foi pra trás. Limpei o pincel aqui no meio e essa daqui tá na frente. Nós já vamos iluminar essa sépala com um pouquinho do amarelo canário. O mesmo pincel, você vai dar uma batidinha. Não é para esfregar muito, olha, é para deixar uma linha. Vai ficar assim bem brilhante. Aqui, olha, eu bato o pincel gordinho e dou uma puxada. Pontinha. Nessa daqui, só na pontinha, porque ela tá lá por trás. E essa daqui de novo, olha, bati o pincel, tá vendo? Olha, e puxei. Depois, se você precisar, pode até pegar o pincel zero filete para fazer essas pontinhas aqui. Fica bem legal. Ó, você pode até usar o verde e o vermelho. Peguei juntos no pincel para terminar essas pontinhas, que às vezes com o pincel grande a gente não consegue fazer muito fininho. Então, a gente pode usar esse daqui. E com certeza, com esse vai ficar legal. Ainda usando o vermelho escarlate e o verde musgo juntos, eu vou preencher o cabinho. Quando você mistura vermelho com verde, você tem uns tons de marrom, sépia, marrom mesmo. Agora, eu vou iluminar isso daqui também, olha, com um pouquinho do amarelo canário. Aqui eu vou fazer o corte. Pronto, uma sujeirinha do amarelo canário. Ainda nessa rosa, eu vou iluminar essa área aqui. Olha, é uma sujeirinha só, é um pouquinho de tinta. Não exagere. Nessa pétala maior, aqui, e um pouquinho desse lado de cá. Sempre procura colocar a tinta bem na linha, ó, depois dá uma sujadinha. Não precisa misturar muito, ele vai ficar assim. A gente quer que fique iluminado só aqui, que essa é a área de luz. Pronto, essa tá pronta. A gente tem que esperar ela secar pra gente poder fazer o vaso. Aqui no vaso, a gente tem essa área da elipse. Você vai usar essa linha aqui de referência, porque a gente vai pintar isso daqui tudo. Você pode até deixar essa linha aparecendo. Esse pedaço aqui que eu tô riscando, eu vou deixar de escuro. Isso aqui tem no seu risco, tá? No meu não tem, tô colocando agora. Nós vamos colocar clareador. Tô pegando um pincel 14, grandão, sem aparar, para preencher de clareador o vaso. Toda essa parte de baixo, aqui, até ali, menos esse pedaço aqui que tá em escuro, que eu vou deixar escuro, tá? Toda essa área aqui você vai preencher. Com o mesmo pincel que eu preenchi de clareador, eu vou pegar um pouco do branco, olha, uma pincelada, eu vou pôr no pratinho, tira um pouco do excesso e eu vou começar essa área aqui. Eu vou colocar um branco, você viu que a gente vai passar, olha, por cima da rosa. Leve, não é para preencher de tinta. Vou colocar um pouco do branco aqui, assim. Mantenha a linha, olha, tá vendo? Eu tô colocando abaixo da linha. Um pouco aqui no meio e essa outra área maior aqui. Sujei de branco. Agora eu vou pegar o amarelo canário com o mesmo pincel. Tirei um pouco do excesso e vou dar uma misturada nesse branco aqui, olha. É uma misturada assim grande, digamos. Não é uma coisa que você tem aqui, vou daqui até aqui, não. Você vai colocar o amarelo. Aqui essa área, vou deixar mais amarelo, meio manchado, em cima do branco. Agora, sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouco do azul. Azul Caribe, tá?
Tiro o excesso também. Eu vou colocar esse azul aqui. Você viu que em cima do clareador a tinta, você não precisa preencher com tinta, fica bem mais leve. Vou descer um pouco com ele aqui, ó, meio contornando essa folha. Vou colocar um pouquinho aqui. Preservo essa área clara. Vou colocar um pouquinho aqui. Aqui tem uma elipse também, olha, a linha tá aqui, ó. Que é a parte do fundo do vaso. E esse daqui é o pezinho do vaso, não precisa pintar o pezinho agora. Aqui assim vai um pouquinho também do azul, meio que contornando o amarelo aqui. Bom, feito isso, agora eu vou pegar o verde pântano. E agora vem a área escura, que é toda o resto dessa parte aqui. Isso daqui a gente vai preencher com verde pântano, e esse daqui não tem clareador. Então, ele vai ficar assim bem escuro mesmo, tá? Só que primeiro, nós vamos fazer assim, ó. Troquei de pincel, peguei o pincel número 6. Agora, eu vou fazer tipo um contorno aqui, ó, nessa folha. Eu vou subir aqui na linha do vaso. Dou uma esfumaçada. Vou fazer um contorno aqui. Já vou limpando o pincel. Olha, aqui preservei um meio mais clarinho. Aqui embaixo dessa folha também, olha, eu vou colocar uma sombra. Aí eu aproveito essa sombra e vou puxar aqui, ó, bem na linha do vaso. Olha, bem de leve. Você viu que apareceu o pedacinho da rosa ali por trás. Tá, manchei um pouquinho ali. Vou terminar de preencher essa área aqui. Fazendo contorno, né? Liberando as folhas. Aqui também. Esse cantinho. Esse cantinho aqui também inteiro. A gente vai preencher até aqui a folha. Você viu que a linha do vaso aqui a gente preenche pra dentro tudo aqui. Aqui a gente tem aquela linha. Olha, eu vou fazer assim com o pincel, você viu? Marquei. Deixei. Aqui pra cima fica escuro. Aqui também, ó, a gente tem a linha passando aqui, então eu vou marcar. Passei bem em cima, outra um pouquinho pra baixo, mas eu vou deixar ali um pedacinho. Bem de leve. Agora, essas coisas aqui seriam, a ideia é de galhos. A gente já vai, são os galhos das flores que estão ali em cima. Então, a gente já vai deixar, ó, você bate o pincel, aqui ainda preenche, né? Que bem no meio tem um escuro aqui. Então, você bate o pincel e faz assim, ó. Ele vai simular os galhos. Cada um vai ficar diferente do outro, tá? E aqui não precisa ficar assim, arredondado. O galho tá lá dentro, ele é um galho, digamos, duro. Ó, um galho assim, tá vendo? Ele é um galho firme, não precisa fazer curva. Ó, cruzei alguns. Pegando a tinta, vou pôr mais uma aqui. Terminar de preencher aqui que eu não preenchi. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui de baixo, que você vai poder preencher com o verde pântano também. Olha, só essa partezinha aqui do pezinho do vaso. Aproveitando o pincelzinho sujo,
você vai fazer essa parte aqui, que é o fundo do vaso. Olha como eu fiz. Eu só passei aqui, ó. Na verdade, isso aqui continua, olha. Assim. Aí você dá uma limpadinha de pincel assim, ó, nesse sentido. Essa parte é a parte de trás, então ela fica secando aqui, fica aguardando. Eu vou subir aqui essa linha um pouquinho também em cima desse risquinho. Olha, bem de leve, porque a gente precisa aqui que fique transparente para mostrar a flor. Agora a gente já pode colocar essa linha aqui, vou mostrar com o cabo do pincel. Olha, essa linha que eu preservei, ela começa aqui, ela vem reto, vai passar por aqui. E a gente vai colocar ela com o pincel 0 e com o branco. Então, você vai encher, olha, deixa o pincel 0 bem gordinho. Aí, você vai fazendo assim, ó. Não precisa ser uma linha contínua. Ela só não pode ser quebrada. Pode ser, assim, ó, falhar um pouquinho. Você pode emendar. Só não pode quebrar. E é uma linha que tem que ficar bem certinha. Porque essa é a linha da superfície da água. Olha, você vem com ela até aqui. Quando chegar aqui nessa parte, assim, você faz uma curva. Difícil? Não é não, pode treinar que você vai conseguir. Na verdade, essa parte dos cabos está entre essa linha aqui e essa segunda linha que a gente praticamente não vê ali atrás. Vai ficar aparecendo só um pouquinho assim, ó. Morreu aqui, os cabos estão na frente. Aqui, os cabos estão atrás da linha. E aqui quase, aqui só aparece, ó, se a gente vier até o final, a gente faz a curva, vai aparecer aqui, ó, um pedacinho. Mas essa linha branca de trás, ela não pode passar por cima dos cabos, porque os cabos estão entre as duas. Depois tem mais uma luz branca que vai, mas é em cima de tudo depois de seco. Essa parte do vaso, então, tá concluída. Agora nós vamos para as folhinhas. Então, verde pântano, verde musgo e amarelo canário. Verde pântano. Todo lugar que tiver esses 2 risquinhos ou 3 risquinhos, você vai puxar a sua sombra, tá? Você começa por ali. Se você começou aqui, então você vai voltar e você vai pôr no contorno, puxando para dentro. E depois você vai fazer o sentido inverso com o verde musgo. Tá vendo? Cada metade vai ficar com as 2 cores. Vai ficar com o verde musgo e com o verde pântano. É um jeito para você, fácil para você trabalhar suas folhas, você não vai errar. Depois que você fizer isso, você pode até esperar, você pode fazer umas 3, 4, aí depois você vai voltar iluminando com o amarelo canário, em cima do verde musgo, sem cobrir totalmente, tá? Você vai colocar, ó, você vai deixar assim meio arranhado. Pode deixar algum lugar assim com um excesso. Evita que o amarelo suba sobre o verde pântano. Aqui a gente é o mesmo processo. Olha, o verde pântano, puxei para lá. Aí vou pegar o verde pântano e venho do lado de cá. Aqui tem uma dobrinha, vou preservar um pedacinho dela. Preencho o restante, puxando também, olha, arranhando com o verde musgo. É importante que não fique assim muito certinho, tá? Pode ter, a folhinha, ela apresenta imperfeições. Então, aqui na borda, dance com o pincel. Não deixa aquela coisa reta. A folha da rosa, ela não é reta. Então, agora, tirei o excesso de tinta, eu pego o amarelo canário e sobre
o verde musgo. Dou uma boa iluminada. Aqui do centro pra fora. E agora a dobrinha, olha, eu vou colocar com o amarelo já. Pronto. Se você seguir esse exemplo, seguir o risquinho, você vai fazer certinho, sem dúvida. Um detalhe, sempre que ela tiver por trás, assim, uma boa parte, então aquele lugar onde tá por trás, você vai deixar todo com sombra, quer dizer, com o verde pântano, tá? Depois você puxa e começa a fazer os galinhos. Então, toda a área, olha, onde ela tá por trás, você vai colocar o verde pântano para deixar ela bem escurinha nesses lugares. Aqui a gente tem uma sequência de uma sobre a outra. Então, olha, aqui vai o verde pântano, aqui o verde pântano, aqui o verde pântano. Sempre que tiver por trás de alguma coisa, vai a sombra. Eu vou fazer as minhas, aí depois você pode me seguir. Já encaminhei as folhas, não fiz esta, porque aqui tem um botão de rosa que tá por trás. Então, eu deixei para depois. Não fiz esta, porque esse botãozinho tá entre essas duas folhas, então ele tá lá atrás, a gente deixa para depois também. Aqui a gente tem uma coisa interessante, olha, essa tá por trás dessas duas. Então, a gente jogou luz aqui e aqui, sombra aqui, e aqui seria luz de novo, aqui seria a sombra. Só que essas duas estão por cima dessa, então elas têm que ficar mais claras aqui do que essa daqui. Então, o que que eu fiz? Coloquei normal a luz e a sombra, a luz e a sombra. Depois eu fiz uma pincelada só no contorno com o amarelinho para mostrar que ela tá por cima. Então, só aqui, ó, você pega um pouquinho de tinta e só vai encostando o pincel, só para marcar que ela tá por cima. Aqui aconteceu a mesma coisa, olha. Eu peguei um pouquinho do amarelo e só apertei o pincel ali. Agora a gente vai fazer assim, você vai pegar um pouquinho do pântano e você vai encompridar alguns galinhos. Tá vendo essa elipse? Então eu vou chegar, ó, vou chegar com esses dois galinhos aqui. Esse é o fundo do vaso. Então eu quero que esses dois galinhos cheguem ali no fundo. Vou deixar esse aqui também um pouquinho mais compridinho. Tá, limpei o pincel. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo. Eu vou pegar até, vou colocar aqui no pratinho. E um pouquinho do vermelho. Mas um tom que vai iluminar alguns cabinhos desses. Então, eu quero iluminar esse aqui, ó, um pouquinho assim. Não passe, não cruze aqui em cima da linha branca, tá? Dá uma puladinha ali, porque a linha branca, ela tá na frente. Eu vou iluminar esse daqui agora, ó. Vou levar ele pra lá. Vai iluminar mais essa área. Aqui é área de sombra profunda. Então, você não vai chegar com a luz ali. Olha, eu vou pôr um pouquinho aqui nesse. Passo, olha, sumo pra lá. E um pouquinho nesse daqui. Que eu vou cruzar por cima desse outro. Vou deixar ele um pouquinho mais claro. Olha, que daí já mostra que ele tá por cima. Não é muita tinta, tá? É só um pouquinho, iluminar um pouquinho aqui, acho que um pouquinho esse daqui também. Aí já tá bom de iluminação. Isso agora a gente deixa secar. Vermelho escarlate, pincel número 6. Eu vou preencher essa rosa que tá aqui atrás das folhas. Olha só a linha que separa ela, olha, ela é essa parte aqui. Aqui a gente tem uma folha, isso é dessa rosa que a gente tem outra folha. Ela fica espremidinha aqui atrás. Bom, preenchido, agora um pouquinho do uva. Esse cantinho aqui, olha, já sei que tem que ficar escuro. Então, já começo por aqui. Um pouquinho de escuro. Esse cantinho aqui também, olha, pode deixar um pouquinho escuro. Porque tudo isso daqui tá na frente da rosa. Agora, eu vou começar por ali, pela ponta.
E eu venho, todas as dobrinhas, ó, vou escurecer um pouquinho. Aqui, aqui e aqui. Agora, eu vou pra esse aqui do cantinho. Olha, tem um pouquinho de escuro aqui, um pouquinho ali. Agora, esse daqui. Não, vou fazer esse daqui. Tem uma viradinha. Aqui, essa tá por cima daquele, então, aqui também tem que ficar escurinho. Enfim, uma dobrinha eu tenho que escurecer desse lado e tenho que escurecer desse lado. Olha como aparece a dobrinha. Você só tem que saber para que lado você vai esfumaciar esse escuro quando tem a dobrinha. Esse é o segredo. Quando você sabe isso, você consegue fazer qualquer rosa. Olha a dobrinha. Escurinho atrás. Agora, faltou esse cantinho aqui. Ó, dobrinha aqui, dobrinha aqui. Agora, com o vermelho vivo, a gente já vai definir. Só com a pontinha do pincel, com tinta, tá? Aí, você vai fazer, olha, aqui a gente pode pôr uma linha, só uma linha. Aqui, até dá pra fazer curvinha. Mas se colocar uma linha também não tem problema. Olha, uma pinceladinha assim já faz um gordinho ali. Aí, a gente tem essa daqui. Essa daqui precisa da linha em cima. E embaixo ela tem o gordinho, ó. Desse lado de cá é liso. Que tem que ter uma pontinha. Ó, dei uma iluminadinha. Essa daqui agora, em cima reto. Embaixo, dois gordinhos. Essa também, ó, esse lado de cá também. Duas pinceladinhas. Às vezes, uma pincelada resolve isso aqui. Essa pétala aqui agora, ó, um gordinho aqui e um gordinho aqui. Um retinho ali. Pode iluminar um pouquinho esse espaço. Essa daqui, vou iluminar aqui um pouquinho, que eu tô com excesso de tinta no pincel. E depois a gente tem, olha, uma dobrinha aqui. Em cima reto, e uma dobrinha aqui, em cima reto. Pronto, concluímos aquela flor que estava lá por trás. Agora, a gente já pode fazer essa folha e a gente já pode fazer essa folha que tá por trás também. Esse botãozinho aqui, a gente vai fazer agora, a gente vai também preencher com vermelho escarlate. Você percebeu que eu tô usando as mesmas cores para todas as rosas. Você pode mudar as cores, não tem problema. Agora, a gente vai pôr um pouquinho de sombra, olha, um pouquinho do uva aqui em volta dessa folha. Um pouquinho aqui nesse pedacinho, porque aqui ele já tá por cima. Agora, você vai achar aqui, ó, aquele meinho. Ó, vai deixar mais escurinho. Cada curvinha dessas, vou trocar de pincel, vou pegar um pincel zero de novo. Cada curvinha dessas tem um risquinho assim, olha. Então, você vai colocar o teu risquinho e vai, olha, aqui vai esfumaçar pra trás. Aqui pra trás, pra lá. Aqui também pra trás, pra lá. Aqui tem uma linha. Depois, aqui tem outra linha, ó. Quero que você esfumaceie pra cá, pra baixo. Aí, aqui a gente tem um V. Essa pétala, ela faz isso aqui, ó. Agora, eu vou iluminar. Assim. Essa parte aqui, coloco o vermelho aqui, puxo pra cá, pra lá. Coloco aqui, puxo só pra lá. Aqui, puxo só pra cá. E aqui só vou dar uma pinceladinha, uma sujeirinha. Esses dois aqui, ó, você faz assim, ó, duas pinceladas, tá vendo? Dei uma pincelada pra lá e uma pra cá. Aqui, reto pra baixo. Aqui, a gente tem uma dobrinha, tinta pra cima, pincel nessa posição. Dobrinha. Aqui, uma iluminadinha.
Essa dobrinha pode até ter uma pontinha ali, ó. E agora, por último, essa linha aqui, que tá na frente de tudo. Pronto, esse botãozinho que tá escondido lá atrás, já podemos fazer mais essa folha. Como você viu, o nosso tempo acabou e a gente tem que cortar essa parte. Continuamos numa próxima aula.